Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje vamos tratar um pouquinho sobre direito internacional. Vamos falar um pouco sobre Mercosul? Pois bem, o Mercosul, em linhas gerais, ele é um bloco de integração, unindo os países da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e foi instituído por meio do Tratado de Assunção em 1991. Inicialmente, a investida para a criação desse bloco de integração era fomentar um mercado comum. E essa iniciativa, essa investida, deu-se de início entre os países do Brasil e a Argentina, pretendendo diminuir as tarifas existentes entre esses países. Logo na sequência, o Paraguai, também percebendo que havia grandes vantagens em estabelecer um mercado comum entre os países vizinhos, também resolveu embarcar na ideia desse mercado comum. Logo na sequência, o Uruguai, de igual forma, percebendo as vantagens em integrar um bloco deste porte, também acabou por adotar a ideia desse processo de integração. Então, a partir de 1991, firmou-se o Tratado de Assunção entre esses 4 países, certo? Então, o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, é um processo de integração regional entre os países, entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. No entanto, em 2012, a Venezuela também ingressou nesse bloco de integração por meio do próprio Tratado de Assunção, uma vez que esse tratado ele é tido como um tratado aberto, uma vez que outros países que cumpram algumas diretrizes, algumas regras, alguns requisitos, podem ingressar também, podem também adotar as normas existentes nesses tratados. No entanto, a Venezuela foi suspensa em 2016 por não cumprir os ideais de democracia dentro do seu território, pois o Tratado de Assunção ele não prevê apenas a ideia de uma diminuição tarifária ou uma extensão do seu mercado. Não, também existem outros pilares, outros patamares que devem ser observados dentro da instituição desse bloco, desse processo de integração. Ao ano de 1994, firmou-se o chamado Protocolo de Ouro Preto. Ele foi o primeiro segmento do Tratado de Assunção e esse protocolo trouxe, então, bases institucionais ao Mercosul. Trouxe a sua estruturação, os órgãos que compõem o Mercosul, bem como definiu quais seriam as funções desses órgãos. Basicamente, o objetivo principal do Mercosul é ser um espaço comum, que gere oportunidades comerciais de investimentos por meio de uma integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional também. Mas eu preciso destacar para vocês quais são os objetivos traçados no artigo 1º do Tratado de Assunção para esse bloco, fomentando então esse processo de integração. O que nós temos então 4 objetivos centrais dentro do artigo 1º do Tratado de Assunção, quais sejam a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma fatura externa comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, a harmonização de legislações entre os países para que pudessem, então, lograr êxito nessa integração, certo? No entanto, eu preciso destacar para vocês que nem todos os objetivos traçados pelo artigo 1º do Tratado de Assunção foram, de fato, atingidos até o momento. Nós temos uma série de elementos, uma série de questões que envolvem e que acabam, por vezes, limitando a concretização desse grande processo de integração. Como, por exemplo, posso citar para vocês esse último objetivo de harmonização das legislações. Atualmente existe alguns entraves para a efetivação das normativas que emanam do próprio Mercosul. Dentro do Mercosul, nós temos alguns setores, alguns órgãos, como principalmente o Mercado Comum do Sul, que é capaz de trazer decisões em prol do bloco. Decisões essas que são firmadas por consenso entre os países membros, entre os países que integram esse Mercosul.
No entanto, essas decisões, elas passam a integrar o ordenamento jurídico interno de cada país, desde que sejam devidamente aprovadas por esses países. E aí nós temos todo um movimento constitucional, todo um movimento de incorporação das normas decorrentes das constituições de cada um dos países membros. E é aí que nós temos um grande problema, que é essa harmonização de legislação. Pois o Protocolo de Ouro Preto, que traça essas diretrizes institucionais, traz as bases institucionais do Mercosul, também coloca essa ressalva de que todas as decisões emanadas pelo bloco, ainda que por consenso, ou seja, todos concordando plenamente com aqueles termos das decisões, devem então incorporar em seus ordenamentos jurídicos. Caso contrário, a normativa não pode entrar em vigor. E outra observação também do próprio Protocolo de Ouro Preto é que tais normativas só entrarão em vigor, ou seja, só terão validade dentro dos territórios desses países que integram o Mercosul, a partir do momento em que todos eles incorporam dentro do ordenamento doméstico. Enfim, temos aí, destaquei para vocês, um dos objetivos que não foi possível concretizar ainda. Mas nós temos uma conversa imensa sobre o Mercosul. O Mercosul requer ainda muito estudo, muita explicação, para que vocês possam, de fato, compreender todas as nuances que permeiam esse contexto. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Vamos deixar isso para uma outra aula, e que de pouco em pouco vou trazendo para vocês mais informações sobre questões do direito internacional, principalmente quanto às relações internacionais. Assim, eu encerro essa breve explanação, cujo objetivo foi traçar rapidamente o Mercosul, e junto também forneço a vocês um material contendo essa síntese que acabo de trazer. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!